Começando logo de cara com a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo num mistério que afeta muita gente. Por que é que às vezes o nosso cérebro pega aquele ato super normal de cometer um errinho e transforma num medo completamente irracional e paralisante? Pois é, chegou a hora de entender de onde vem e como encontrar força para enfrentar o medo de cometer erros. E para responder isso, a gente precisa olhar para o nosso sistema de alarme interno. Esse sistema pode literalmente sequestrar a realidade. É como se um tropeço bobo virasse, um ataque de um tigre dente de sabre. Foi exatamente o que aconteceu com o Ed. Ele era um artista da Broadway que viu a carreira travar por causa de um medo absurdo de errar no palco. O cérebro dele simplesmente tomava o controle, enchendo a cabeça do cara com uma ansiedade irreal e dúvidas que nem faziam sentido. Tem uma frase fantástica de Santo Agostinho que diz o seguinte: hábitos que não encontram resistência logo se tornam necessidades. E olha, no caso do perfeccionismo extremo, isso faz todo o sentido. O hábito de evitar falhas a qualquer custo não é só uma mania. Ele evolui super rápido para uma armadilha biológica mesmo. Uma armadilha que paralisa e impede qualquer passo importante. Bom, a nossa rota hoje vai ser a seguinte. 1. O medo de cometer erros. 2. A biologia do falso alarme. 3. O advogado sábio. 4. A solução em 4 passos. E 5. A força da neuroplasticidade. Vamos desvendar a anatomia desse medo e ver qual é a solução científica para treinar a mente. Então, parte 1. O medo de cometer erros ou a nossa velha luta com o perfeccionismo. O preço que a gente paga por essa busca do inatingível é altíssimo. Pega o caso da Sarah, por exemplo, que trabalha com relações públicas. Ela vivia absolutamente aterrorizada com a ideia de não corresponder às expectativas de todo mundo e acabar falhando. Era um pavor que sugava a energia dela e criava um ciclo de estresse infinito. E aqui a gente consegue visualizar bem esses erros de pensamento que simplesmente exaurem a nossa mente. Pensa naquele raciocínio de tudo ou nada, sabe? Aquele que exige perfeição absoluta sem meio termo e que só gera insatisfação. E tem também a famosa catastrofização, que é quando a mente engana a gente, fazendo parecer que um deslize mínimo vai causar uma demissão e a ruína total da vida. O perfeccionismo dita que temos que ser infalíveis, e nossa, isso gera uma ansiedade que esmaga qualquer um. Passando para a parte 2, a biologia do falso alarme. Como o cérebro engana a si mesmo. Agora a gente vai mergulhar na raiz física desse problema e explorar essa biologia primitiva que sequestra mentes tão brilhantes. Olha que interessante como funciona esse ciclo destrutivo. Tudo começa com mensagens cerebrais super enganosas que disparam um monte de sensações físicas bem desconfortáveis. Aí o que as pessoas fazem para aliviar essa tensão na hora? Acabam recorrendo a respostas e hábitos que não são nada saudáveis. Só que isso, na verdade, só alimenta o monstro, né? Acaba fortalecendo o problema original e transformando a coisa toda num ciclo vicioso sem fim. E o pior é que esse estresse todo tem origem num lugar bem específico, o chamado centro de alarme, que junta a amígdala e a ínsula. Esse pedacinho do cérebro aperta um botão de falso alarme bem primitivo que simplesmente atropela o centro de avaliação. E o centro de avaliação é justamente a parte racional, calma e analítica de tudo. Ou seja, quando o pânico bate, a lógica é meio que jogada pela janela. E aí que chegamos à parte 3, o advogado sábio, encontrando o guia racional interior. Para quebrar esse loop biológico maluco, a gente precisa cultivar um aliado interno de peso. Esse tal de advogado sábio funciona basicamente como um mentor super compreensivo, ou então um juiz bem experiente que mora aí dentro da nossa cabeça. É ele que ajuda a gente a dar um passo para trás, sair daquele pânico cego e reconhecer, com muita calma, que aquela sensação de perigo imediato é totalmente falsa. Não passa de uma ilusão. Quando a gente passa a dar ouvidos a essa voz interior compassiva e racional, ao invés de cair no desespero do centro de alarme, as coisas mudam. Dá para começar a se distanciar dessas mentiras que o cérebro conta e, o mais importante de tudo, agir sem aquele peso esmagador de culpa ou vergonha. É um jeito incrível de fortalecer quem a gente realmente é. Muito bem, parte 4, a solução em 4 passos. O método científico para superar o medo. Afinal, como a gente acorda e fortalece esse advogado sábio na hora do vamos ver, especialmente no meio daquele pânico quando um erro acabou de acontecer? A chave está nestes 4 passos exatos: renomear, reenquadrar, redirecionar e reavaliar. É um método super prático que foi criado justamente para desmontar esse medo irracional pecinha por pecinha, reprogramando a mente e construindo uma defesa muito forte, um passo de cada vez. O primeiro deles é renomear. A ideia aqui é fazer uma nota mental para identificar aquele incômodo só como uma mensagem falsa do cérebro.
Quando a gente diz internamente, olha, isso é só ansiedade, não é uma ameaça de verdade, o alarme biológico já começa a perder a força na mesma hora, cortando o barato do pânico. Logo depois vem o reenquadramento. O foco aqui é descolar a nossa verdadeira identidade dessa pane biológica. É admitir que é o cérebro que está fabricando esse medo, não a realidade lá fora. A sacada libertadora é pensar, não sou eu, é só o meu cérebro fazendo barulho. Daí a gente entra no terceiro passo, que é o redirecionamento. Isso exige focar a nossa atenção numa atividade construtiva, mesmo com aquela vontade enorme de sair correndo, pulsando na cabeça. Isso ataca direto a armadilha de ficar evitando os problemas. Lembra do Ed? Pois é, dominado pelo medo, ele fugia de tudo, de ligar para o agente dele até pedir um feedback das apresentações. Agir apesar do medo é absolutamente fundamental. Por último, tem a reavaliação. Aqui, aqueles pensamentos iniciais de desespero são vistos exatamente como eles são. Sensações físicas sem sentido e sem valor nenhum, que a gente deve simplesmente descartar. Isso muda completamente a nossa atitude diante dos desafios e, claro, dos eventuais erros que vão aparecer. E chegamos à parte 5, a força da neuroplasticidade, reescrevendo o cérebro para o futuro. Porque aplicar esses 4 passos de forma constante faz muito mais do que apagar um incêndio na hora do pânico. Na verdade, isso altera a própria arquitetura do cérebro para o futuro. Tem um nome para isso, tá? Neuroplasticidade autodirecionada. É um mecanismo biológico incrível, onde a nossa atenção focada realmente reconfigura as conexões lá dentro. É aquele esforço ativo que, com o tempo, vai enfraquecendo a resposta de medo, quase forçando o cérebro a jogar no nosso time e não contra a gente. Então, quando a gente escolhe aguentar um pouquinho aquele desconforto e aplica o método, em vez de cair naquela fuga rápida por um alívio temporário, aquelas rotas não saudáveis do cérebro começam a desmoronar. E no lugar delas, a gente consolida a resiliência mental e uma estabilidade que dura a longo prazo. Chegando ao fim da nossa análise, o mais importante a se guardar aqui é que esse pânico de errar não é uma falha de caráter. De jeito nenhum. É só um alarme falso da nossa biologia, um erro de pensamento causado por um perfeccionismo que nem existe na vida real. E a melhor notícia de todas é que, com esses 4 passos de resiliência, a mente pode sim ser ativamente reescrita. E a gente termina com uma ideia muito empoderadora. Se a biologia bruta do cérebro não define quem nós realmente somos, quem é que a gente vai escolher ser no nosso próximo erro? A escolha, como vimos hoje, está inteiramente nas nossas mãos.